Se soubesse que não poderia salvá-los, você não teria vindo. A evolução ainda não supera essa barreira. Estamos prontos para nos sacrificar sinceramente, sem hesitar, por aqueles que conhecemos. Mas nossa compaixão não se estende a pessoas estranhas. Interestelar, de Christopher Nolan, está constantemente presente em várias listas dos melhores filmes de ficção científica. E ao que parece, com razão. Porque este é um caso raro em que uma teoria científica rigorosa anda lado a lado com valores humanos universais, e a fria astrofísica se entrelaça com um drama cuidadosamente construído. Olha, você virou avô. Eles criaram esse espaço 3D na realidade 4D deles para facilitar seu entendimento. Mas é aí que está tanto a força quanto a fraqueza do filme. Porque, por um lado, este é um filme em que o próprio Kip Thorne foi o consultor. Laureado com o Nobel de Física, um dos maiores especialistas mundiais em buracos negros. No final, após todas as equações e explicações sobre espaço, tempo e gravidade, o protagonista afirma que o amor salvou a humanidade. Ah, amor, sim, amor. E isso não é mostrado como metáfora, mas literalmente. Talvez o amor seja algo maior, um artefato de alguma outra dimensão que não somos capazes de compreender. O amor é uma força que tudo atravessa, como a gravidade, capaz de superar tempo e espaço. Talvez seja por isso que o filme se chama Interestelar, que significa Entre Estrelas. E então eu pensei, será que Nolan e Kip Thorne colocaram uma banalidade em um filme de ficção científica só por colocar, só pela beleza? Com esses pensamentos, decidi reassistir a esse filme extraordinário e encontrei muitas coisas interessantes que quero compartilhar com vocês. Neste vídeo, vou analisar o conceito de amor em um contexto estritamente científico e tentar responder à pergunta sobre o que Christopher Nolan queria nos transmitir. Este mundo é incrível, mas agora nos mostra que é hora de partir. A humanidade nasceu aqui, mas não precisa morrer na Terra. Em Interestelar, essa frase soa como esperança. Os recursos do planeta se esgotaram e o espaço é o único caminho. Mas essa ideia não trata de catástrofe, mas de possibilidade. Um dia, iremos além do nosso planeta. A humanidade sempre se inspirou nas viagens interestelares. Muitos cientistas e engenheiros sonharam com o espaço, frequentemente inspirados pelo cinema. Celulares, tablets, fones Bluetooth e assistentes de voz já apareciam em Jornada nas Estrelas nos anos 60. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço nomeou seu primeiro protótipo de ônibus espacial de Enterprise em homenagem à nave de Jornada nas Estrelas. Admirem, por exemplo, esta cena aqui. Hoje, isso parece comum, mas foi bem antes das telas sensíveis ao toque controladas pelos dedos. Steve Jobs apresentaria seu iPad ao mundo apenas 12 anos depois. Isso é incrivelmente grande. A contribuição de Jornada nas Estrelas para a cultura é inestimável. Mesmo sem ver um episódio, você já viu o meme do facepalm do Picard ou ouviu falar de Kirk e Spock. Não vou ficar enrolando e vou dizer logo qual considero a principal ideia do filme do Nolan. No início do filme, a humanidade enfrenta a extinção. O oxigênio no ar está cada vez mais escasso. Aqueles que não morrerem de fome acabarão sufocando. As culturas vegetais estão morrendo sucessivamente devido a um patógeno. Praticamente a última cultura que ainda consegue produzir é o milho. Bem, foi o que os cientistas descobriram. Milho. O milho também vai morrer e muito em breve. Tudo isso altera o ecossistema, prejudicando as pessoas, tempestades de poeira e doenças. Os cientistas concluem que a salvação da humanidade está fora da nossa galáxia, iniciando o filme. E tudo o que vem a seguir é uma tentativa de responder à pergunta: o que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana? A resposta que Nolan nos dá você já conhece. O amor vai salvar. Mas como ele chegou a uma conclusão tão trivial, aparentemente ingênua? Na verdade, neste caso, o caminho até a conclusão é bem mais interessante que ela própria. E tenho certeza de que, se você percorrer esse caminho comigo, a ideia de que o amor salva o mundo
não vai parecer tão ingênua para você. Como se vê, praticamente cada personagem deste filme é a personificação de um determinado conceito que pode salvar a humanidade. O desenvolvimento e destino desse personagem mostram claramente como o autor responde a essa pergunta. Mas antes de eu passar para a análise de cada um desses personagens e dizer o que está por trás de cada um deles, vamos falar sobre o que é o amor do ponto de vista científico. O que é o amor, afinal? Não do ponto de vista dos poetas e românticos, mas de forma madura, do ponto de vista da ciência. No filme Interestelar, há uma frase: O amor é o único sentimento acessível a nós que pode transcender o tempo e o espaço. Isso só soa bonito? Ou há algo mais por trás disso? Se analisarmos no nível dos neurônios, hormônios e milhões de anos de evolução, o amor realmente não é uma fantasia dos apaixonados, mas sim um mecanismo de sobrevivência que funciona de verdade. Sim, não é uma abstração metafísica, mas uma estratégia biológica aprimorada pela evolução para que as pessoas não fossem extintas. Cientistas estudam esse sentimento há tempos e, surpresa, ele é mais lógico do que parece. Os antropólogos identificam 3 fases principais do amor romântico: atração, romance e apego. Cada uma tem sua própria função. A atração é necessária para encontrar um parceiro geneticamente compatível. O romance une as pessoas para que possam ter filhos, e o apego as mantém juntas tempo suficiente para criá-los. Em outras palavras, o amor é um tipo de programação, um software biológico que nos faz cuidar uns dos outros, não porque somos bondosos, mas porque isso é vantajoso para toda a espécie humana. Aliás, isso não é invenção minha. A antropóloga americana Helen Fisher abordou esses processos em seu livro Por que Amamos? A Natureza e Química do Amor Romântico. Ela é chamada de principal especialista em biologia do amor e atração. Então, ela afirma: o amor romântico é um poderoso sistema motivacional do cérebro. Ela literalmente foca nossa energia em uma única pessoa. E tudo isso para quê? Para que essa pessoa transmita nossos genes adiante. Grosso? Talvez. Mas funciona. E não se trata apenas de romance. O tipo mais antigo de amor é o amor dos pais, porque sem ele, o ser humano nem teria sobrevivido como espécie. Nossas crias, ao contrário de muitos outros animais, são frágeis e indefesas, e sem o cuidado dos pais, elas não sobreviveriam. Assim, a natureza deu hormônios aos pais. A ocitocina, o hormônio do amor, é ativada nas mulheres no parto e em ambos os pais ao terem contato com o bebê. Ele não só provoca ternura, mas literalmente reforça o comportamento. Você cuida, sente prazer, continua cuidando e recebe recompensa novamente. A natureza basicamente diz: você fez bem, aqui está a sua felicidade. E, aliás, é exatamente por isso que o amor pelos filhos muitas vezes é mais forte do que pelo próprio parceiro. Porque se você abandonar um homem ou uma mulher, não é tão assustador. Talvez encontre outro ou outra. Mas se você deixar uma criança sozinha, ela não vai sobreviver. Então, a evolução fixou em nós uma prioridade rígida. O próprio filho é sagrado. Ao nascer, sua mãe disse que estamos aqui para virar lembranças para nossos filhos. A ocitocina atua não só na família, mas também na empatia, amizade e sensação de pertencimento ao grupo. Esse hormônio é a base da nossa natureza social. Ele nos ajuda a ficar juntos, confiar uns nos outros, nos unir e assim sobreviver. Porque o ser humano sozinho é fraco, mas em grupo as chances aumentam. Por isso, o amor como ferramenta evolutiva se expande, da família para os amigos, dos amigos para a comadre, para a comunidade. Mas esse programa também tem falhas. Por exemplo, continuamos amando pessoas que já morreram. Sentimos falta de quem está a milhares de quilômetros. Isso já ultrapassa o benefício prático. No filme Interestelar, Amélia aborda exatamente isso. Nós amamos pessoas que já morreram. Qual é o benefício social disso? E então decide: o amor não é uma invenção da humanidade, é uma grandeza tangível, é uma força. Mas a ciência também tem uma explicação para isso. O amor pelos que já se foram é um efeito colateral do apego de longo prazo. Nosso cérebro não sabe simplesmente deixar ir. Ele se apega.
E o amor à distância é resultado do fato de termos imaginação e memória emocional. Podemos guardar a imagem de alguém e manter a conexão mesmo sem contato. Se esses mecanismos não existissem, isso levaria a situações problemáticas. Vou dar um exemplo. Imagine que você, que é um caçador do final do período paleolítico, foi para a floresta caçar um mamute por 3 dias. Quando volta, já tem um cara de outra tribo sentado na sua caverna, dividindo as peles, com a sua mulher. E tudo isso porque a natureza não se preocupou em dar à sua parceira um efeito duradouro do amor. O amor se dissipou com a fumaça da última fogueira. Ou então, depois de alguns dias de caça, você mesmo percebeu: para que eu preciso de uma família antiga? Aqui até que está bom. Às vezes isso acontece, pois o sistema não é perfeito, mas normalmente serve para evitar confusões. A natureza implantou em nós um sistema que permite amar à distância, manter o apego mesmo quando o parceiro desaparece temporariamente do nosso campo de visão. Por isso, no que Brent descreve, não há nada de sobrenatural. Tudo bem, você pode dizer, digamos que isso funcionava na Idade da Pedra. Mas vivemos em uma sociedade moderna, onde a ciência inventou tantas coisas que resolvem esses problemas. Por que Christopher Nolan elevou o amor a uma escala universal, transformando-o na força central de toda a história? Qual a relação entre espaço, anomalias gravitacionais e buracos negros? Porque o amor seria a salvação da humanidade. E para entender isso, vamos olhar para os personagens, porque quase cada um deles é uma ilustração de uma das facetas dessa ideia. O professor Brand lidera toda a operação. Criador do Projeto Lázaro, um cientista filósofo, um velho sábio que reuniu ao seu redor os melhores dos melhores e os inspirou a voar até os confins do universo. Programa Lázaro? Sou encorajador. Lázaro voltou à vida. A ideia é simples e grandiosa: sacrificar-se pelo futuro da humanidade, não por si ou pelos entes queridos, mas pela espécie humana. Eles devem estudar o planeta e, se for habitável, sinalizar para nós e entrar em hibernação. E se o planeta não for habitável? Morrer como herói. O mais curioso, ele impõe condições fundamentais. Os astronautas que viajam para outros planetas devem ser pessoas sem filhos, sem famílias, sem vínculos. E nenhum deles tinha família. Não, nenhum vínculo. Meu pai insistiu nisso. Este é um ponto crucial. Sem isso, todo o conceito do filme do Nolan cairia. Na visão do professor Brent, a humanidade não é salva por pais e mães, mas sim por guerreiros da ciência. Cientistas e pesquisadores me agradam. Parece tudo certo, ninguém vai lamentar por eles. Mas aí está o problema. Pela sua grande causa, o professor engana tanto o Cooper quanto a própria filha. Ele entende que é difícil as pessoas se sacrificarem por uma humanidade abstrata. Mann fala isso diretamente. Estamos dispostos a nos sacrificar por quem conhecemos, mas nossa compaixão não alcança estranhos. Mas mesmo assim, Brent de alguma forma decide que ele e aqueles que reuniu são os melhores dos melhores. Nosso grupo tem os melhores da humanidade. Como se fossem isentos desse defeito. Dizem que são da ciência, por isso capazes de feitos heróicos e abnegação total. Mas o ponto é que ele não mente só para os outros. Em primeiro lugar, ele mente para si mesmo. Tudo isso foi uma mentira. Você nos abandonou aqui. Ele fala sobre altos ideais e deixar os sentimentos para trás. Ele eliminou a própria humanidade para salvar a humanidade. Devemos pensar como espécie biológica, não como indivíduos. E então, ele manda sua filha para o espaço. Amelia Brand é quem integra a missão. Mas se você está construindo um projeto cujo principal requisito é não ter nenhum apego pessoal, e mesmo assim, manda seu próprio filho, então talvez você não esteja tentando salvar a humanidade, mas sim seus entes queridos. Seus últimos anos são marcados por lembranças de Amélia. Eu converso com a Amélia o tempo todo. Isso ajuda. Ele fala sobre ela o tempo todo. Eu quero falar com minha filha. Antes de morrer, pede perdão a Murphy, filha de Cooper. Eu menti, Murphy. Ele fez Amélia parte da expedição e enganou Cooper, que queria salvar sua filha.
E queria que você acreditasse que seu pai voltaria. Ao que parece, essa percepção chegou tarde para ele. Professor Brent simboliza o amor à humanidade. Mas, na prática, percebe-se que não se pode amar sinceramente a todos ao mesmo tempo. O amor não é uma fórmula universal, ele é sobre o específico, sobre um rosto, sobre um nome. Quando chega a hora de escolher, até a mente mais nobre recua para sentimentos e apego familiar. E é aí que aparece o próximo personagem. Aquele que acreditou em Brand, que se tornou literalmente um produto de sua filosofia. Dr. Mann, o melhor dos melhores, herói e o principal fracasso do Projeto Lázaro. Dr. Mann é o maior símbolo do fracasso do Projeto Lázaro e evidencia claramente o erro do Professor Brand. Afinal, quem é Dr. Mann? Segundo outros personagens, ele é o melhor, um luminar da ciência, herói e esperança da humanidade. Dr. Mann é excepcional, o melhor de nós. Estamos aqui graças a ele. Quando Cooper e Emily o despertam da hibernação, é como ressuscitá-lo, como Lázaro. Vocês realmente me trouxeram de volta como Lázaro. Na verdade, ele é Judas, não Lázaro. Mann pode parecer apenas um covarde, o que em parte é verdade. Não é tão simples. Mann não só teve medo, ele realmente acredita que faz o certo. A filosofia dele se baseia na crença de que o instinto de autopreservação é a base da evolução, que esse é o mecanismo que salvou a espécie humana ao longo de sua trajetória evolutiva. O instinto de autopreservação é nossa maior inspiração. Ou seja, na visão dele, no desejo egoísta de salvar a si mesmo às custas dos outros. Ele está certo. Mann é a consequência lógica daquele mesmo erro do idealista Professor Brenta. Enviar para salvar a raça humana aqueles que não têm ninguém na Terra. Você tem família? Eu não tenho. Nenhuma família, filhos, nenhum apego pessoal. Apenas a ideia fria do dever para com a humanidade. Porém, essa ideia não resiste ao teste da realidade. Eu achava que estava pronto para morrer. Mas, na verdade, eu simplesmente nunca duvidei de que o meu planeta era o certo. E aqui chegamos a uma questão filosófica interessante. Como é melhor organizar a sociedade? Existem duas ideias diametralmente opostas. A primeira, ajude o próximo, tenha compaixão, não seja indiferente, e assim todos viverão melhor. E a segunda, diametralmente oposta, cada um por si, cuide de si mesmo, e o mundo de alguma forma se organizará sozinho. E, como vocês entenderam, Mann é representante do segundo grupo. Ele está convencido de que, se cada um agir com base no instinto de autopreservação, se cada um salvar a si mesmo, no final, a humanidade sobreviverá. O instinto de autopreservação. É isso que me motivou, que motiva todos nós, e no final vai nos salvar. Não é preciso muitas provas para mostrar que convicções tão radicais não salvam, mas colocam a humanidade em risco. No final das contas, Mann nem sequer salvou a si mesmo. Não se trata da minha vida ou da vida do Cooper. Trata-se do destino da humanidade. O Dr. Mann é um experimento. A resposta para a pergunta: será que uma pessoa privada de amor, compaixão e apego pessoal pode se tornar um herói? Tudo bem, Mann é um homem que foi colocado em condições extremas. Ele quebrou. E os demais? Aqueles que não traíram, mentiram ou fingiram ser heróis, apenas cumpriram seu trabalho com honestidade. Por exemplo, Rommel e Doyle, verdadeiros apologistas da ciência, e ambos acabam morrendo. Rommel é um cientista até o último fio de cabelo. O interesse dele não é salvar a filha ou a família, nem voltar para casa. Ele é movido pela sede de conhecimento, pelo puro interesse científico. É possível parar a rotação? O quê? Já podemos vê-la? Ele é essencial para apoiar a missão, entende isso e trabalha com honestidade. Ali, olha. Esse é o buraco de minhoca. Não precisa cuspir assim, Ron. Ele estuda o buraco negro, arrisca, fica sozinho. Tudo isso por dados e pela ciência.
Se pudéssemos ver um colapsar lá, uma singularidade, entenderíamos a gravidade. Estudei ao máximo o buraco negro. Mas seu caminho termina num beco sem saída, sem conexão pessoal ou âncora emocional. Doyle, outro homem da ciência. É preciso pensar além da própria família. Cooper. Ele é o primeiro a morrer. Morrer como um herói. Porque neste mundo nem sempre a lógica vence. Vocês, gênios! Suas habilidades de sobrevivência são piores do que as de um escoteiro. Pode-se perguntar se eles tivessem a mesma motivação que o Cooper, se soubessem que alguém os espera em casa, talvez tudo tivesse terminado diferente para eles. Seu instinto de sobrevivência é projetado nos seus filhos. Você vai lutar pela sua vida até o fim, por eles. No fim, Nolan mostra sua opinião sobre a ciência pelo diálogo entre Cooper e Amélia. Sim, a ciência os trouxe até aqui. Sem ela, não estariam neste ponto. Nossos cérebros nos levaram mais longe do que qualquer um antes. Bem, como diz Cooper. Mas isso não é o suficiente. Quando a gente sair daqui, na Terra já não vai ter mais ninguém para salvar. E agora, chegamos ao personagem principal, Cooper, o homem com quem todo o filme começa. Voltando à pergunta inicial. O que é o amor sob a ótica científica? A ligação entre Cooper e Murphy pode ser interpretada de diferentes maneiras, como algo elevado e metafísico, ou, ao contrário, como um fenômeno fundamentado evolutivamente. Tudo depende das suas crenças, mas o fato permanece. É exatamente esse sentimento que acaba salvando a humanidade. Cooper vai até o fim, principalmente não por ideais ou para salvar o mundo, apesar de também afirmar isso. Em primeiro lugar, ele é movido pelo amor aos seus filhos, por uma pessoa específica e não por toda a humanidade. É difícil deixar tudo. Tenho filhos, você tem seu pai. Não se pode pensar só na própria família, é preciso pensar de forma mais global. Cooper. Você já pensou em voltar para casa? É exatamente esse amor que o torna capaz do impossível. É ele que inicia o ciclo temporal, se torna o catalisador do movimento e leva à salvação. Quando me tornei pai, entendi uma coisa. Eu quero que meus filhos se sintam seguros. Cooper é a personificação da ideia principal de Nolan. O que impulsiona a humanidade não é o altruísmo, mas o amor pelos mais próximos. Mais uma vez lembramos do Dr. Mann. Você tem uma família e eu não tenho. Seu instinto de sobrevivência é projetado nos seus filhos. Você vai lutar pela sua vida até o fim, por eles. Estamos dispostos a nos sacrificar, mas geralmente só por quem está em nosso círculo próximo. Você viria até aqui se soubesse que não poderia salvá-los? A evolução ainda não superou essa barreira. Estamos prontos para nos sacrificar sinceramente, de forma abnegada, por aqueles que conhecemos. Mas nossa compaixão não se estende a pessoas estranhas. Isso confirma a teoria da psicologia evolutiva, o chamado número de Dunbar. Segundo essa teoria, o cérebro humano é capaz de manter laços fortes e emocionalmente intensos com cerca de 150 pessoas. Esse número é o chamado número de Dunbar. Tudo o que está fora desse círculo é percebido de forma mais distante. Ele sabia como seria difícil unir as pessoas para salvar a espécie, não só a si ou seus filhos. Experimentos mostram que as pessoas estão dispostas a sacrificar recursos para salvar uma única criança em perigo. Mas, se disserem a elas que existem 1000 crianças nessa situação, paradoxalmente, a disposição de ajudar diminui. Em eventos reais, isso ocorre sempre. Por exemplo, a mídia comove o mundo com a história de uma menina desaparecida ou a foto de uma criança doente. Imagens mostrando a morte de um único negro pelas mãos de um policial podem se tornar a faísca que dá origem a todo um movimento. Mas essas pessoas seguem indiferentes ao sofrimento de países. Se isso for mostrado apenas como números, há uma expressão amarga, de autoria incerta. Uma morte é tragédia. 1 milhão é estatística. Esse aforismo reflete uma realidade biopsicológica baseada na evolução da empatia. Cooper é movido pelo amor aos seus filhos, mas ao mesmo tempo tenta manter o bom senso e não ultrapassar os limites do racional. Amélia Brand também age por amor.
Ela está apaixonada por Wolf Edmonds. Mas na personagem dela, essa ideia é levada ao máximo. O amor não é uma invenção da humanidade, é uma grandeza tangível, é uma força. Ela está pronta para deixar de lado a lógica e confiar no sentimento. Eu quero seguir o chamado do meu coração. Será que confiamos nas teorias por tempo demais? Ela ama Edmonds. Sua intuição diz que a vida a espera justamente no planeta dele. Ela propõe a ideia provocativa de que o amor pode não ser só uma emoção, mas uma força desconhecida e onipresente. Talvez o amor seja algo maior, um artefato de outra dimensão incompreensível para nós. E Nolan envolve essa questão na forma de uma escolha apresentada como uma trilema. A escolha entre 3 planetas, 3 possibilidades. E suprimentos limitados de combustível e tempo. Miller continuou enviando sinais, assim como o Dr. Mann, e Edmonds ficou em silêncio há 3 anos. O planeta Miller é a escolha de Doyle, que representa a lógica e a abordagem científica. Miller relatou, não muito, mas mesmo assim é impressionante. A água lá, vida orgânica. Mas o tempo lá passa de forma anormalmente rápida. Ao se arriscarem, podem ficar presos por anos e deixar a humanidade sem salvação. Mana é a escolha de compromisso de Cooper. Ele age movido pela lógica e pelo desejo de voltar para a filha. Sua motivação é o amor, mascarado de cálculo. Ele não quer que Murph envelheça enquanto ele luta por ela. Penso na minha família e em milhões de outras. O plano A falha se as pessoas na Terra morrerem enquanto tentamos executá-lo. Por fim, o planeta de Edmonds, escolha intuitiva de Amélia. Sou atraída por todo o universo por alguém que não vejo há 10 anos e talvez já tenha morrido. Para ela, o amor vale tanto quanto os números. Acredita que seus sentimentos mostram o caminho certo. A menor possibilidade de ver Wolf novamente me alegra, mas isso não significa que eu esteja certa. Por mais paradoxal que pareça, essa escolha é a correta. O planeta Edmundsa é habitável. Nolan, ao que parece, não por acaso escolhe uma mulher como portadora dessa ideia. Assim, ele faz uma afirmação ousada. O amor, talvez, seja mais eficaz do que a lógica quando se trata da sobrevivência da espécie. O amor é o único sentimento ao nosso alcance capaz de transcender o tempo e o espaço. Talvez devêssemos confiar nele, mesmo que não entendamos sua essência. Sim. O amor, como uma grandeza física realmente não estudada, é mais um conceito fantástico que ilustra um princípio. Mas se considerarmos o amor como um mecanismo evolutivo de sobrevivência que nos impulsiona intuitivamente a agir para garantir a preservação da espécie, por que não? E nesse entendimento, a expressão banal de que o amor salvará o mundo ganha uma justificativa bastante científica. Amor, Tars. Tudo como Brand dizia. Meu apego a Murphy é palpável. Falamos de quase todos os personagens, mas esquecemos dos que, nas sombras, foram essenciais para salvar a humanidade. Falo, claro, dos robôs Tarsi, Kip e Casey. Já publiquei um vídeo no meu canal dedicado à teoria de que são eles os verdadeiros salvadores da humanidade. Se você ainda não assistiu, não deixe de ver depois deste vídeo. E eu realmente não retiro o que disse antes. Na verdade, este vídeo complementa e expande essa teoria. Sem Tars, Cooper não teria conseguido. Cooper, câmbio. Tars, afirmativo. Você sobreviveu? Ele entra primeiro no buraco negro e transmite os dados gravitacionais da 5ª dimensão. Você coletou os dados quânticos? Sim, estão comigo. Tars, me dê as coordenadas da Administração Nacional da Aeronáutica e espaço em código binário. Entendido. Transmitindo os dados. Os robôs não têm falhas humanas, não sentem emoções, não traem e se sacrificam sem hesitar. E quem é essa sonda heróica, professor? Tars, o principal candidato. Ele só faz aquilo para o que foi programado. Essa é nossa missão, Dra. Brand. É a única chance de salvar quem está na Terra. Ele é perfeito. Mas aí está o paradoxo. Ele é perfeito porque o ser humano o fez assim. Foi o ser humano que deu ao Tars e aos outros robôs aquilo que falta a muitas pessoas. No filme, enfatiza-se que Tars foi programado manualmente com honestidade de 90%,
senso de humor opcional e características humanas. Ei, Tars, qual é o seu nível de honestidade? 90%. 90%? A honestidade absoluta não é o método mais diplomático e seguro de se comunicar com seres emocionais. É justamente a humanidade incorporada nas máquinas que as torna realmente úteis. Humor, 75%. Confirmo. Toc, toc. Quem está aí? Você quer 55? Porque sem essa centelha, sem um código moral, sem a capacidade de empatia, mesmo que programada, eles continuariam sendo apenas algoritmos frios, mas assim se tornam participantes plenos da missão. Não sei, faz parte dos 90% ou 10%. Ainda tenho configurações de privacidade. Mas de astúcia eu tenho pouco. Por isso, no início do filme, Cooper trata Tars com cautela e desconfiança. Você se acha um fuzileiro naval. Estão correndo grande risco usando robôs militares aposentados. Não dá pra pedir pra Tars fazer isso. Ele é um robô, não é preciso pedir nada pra ele. No fim, ele fala com Tars como um amigo e parceiro, não como uma máquina. Será que foi mesmo assim tão perfeito nunca? Com um ser vivo. Encontramos esse robô perto de Saturno, no mesmo lugar onde encontramos você. A fonte está quebrada, mas podemos colocar outra se quiser. Sim, por favor. Afinal, o que Christopher Nolan queria dizer? Parece que estamos diante de uma ficção científica. Espaço, buracos de minhoca, teoria da relatividade. Tudo é baseado na ciência. É ela que permite à humanidade ir além do planeta, superar a catástrofe, encontrar uma saída. Nossos cérebros nos levaram mais longe que qualquer um na história. Mas como disse Cooper... Mas isso não é o suficiente. A ciência é o motor, mas ela precisa de combustível. E esse combustível é a humanidade, a empatia, a capacidade de amar, não a humanidade abstrata, mas alguém em específico. Sua filha, a pessoa amada. Aquele cujo nome você não esqueceu, mesmo após décadas de solidão. É exatamente isso que dá início ao movimento. É isso que impulsiona os heróis para frente. E no final salva todos. Amor, Tars, amor. Chame como quiser. Alguns dizem que o amor é a força metafísica suprema. Uma quantidade tangível é força. Alguns dirão que é só um mecanismo evolutivo para nossa sobrevivência. Seu instinto de sobrevivência é projetado nos seus filhos. Cada personagem é um experimento. Man representa o amor como instinto de autopreservação. Cooper mostra o amor parental, que supera tempo e espaço. Amélia simboliza o amor romântico e intuitivo. Cientistas como Rommel e Doyle representam ciência fria, sem sentimentos. Robôs e inteligência artificial refletem nossa imagem, mas sem nossas fraquezas. Interestelar não trata só do espaço e buracos negros, mas também do que ocorre dentro do ser humano. A ciência neste filme é a força motriz, mas sem humanidade ela é inútil. Sem amor, intuição ou vontade de salvar quem amamos, as fórmulas não têm sentido. É justamente essa união, o cálculo preciso e o sentimento, que é a chave para a salvação. Você tem uma família e eu não tenho. Eu achava que estava pronto para morrer, mas na verdade eu simplesmente nunca duvidei que o meu planeta era o certo. O instinto de sobrevivência não se trata da minha vida. Não basta pensar só na família, é preciso ter visão global. Cooper morrer como herói? Vocês gênios têm menos habilidades de sobrevivência que um escoteiro. Seu instinto de sobrevivência é projetado nos seus filhos. Você vai lutar pela sua vida até o fim, por eles. Nossos cérebros nos levaram mais longe que qualquer um na história. Mas isso não é suficiente. Ao sairmos daqui, ninguém restará na Terra para salvar. Quero que meus filhos se sintam seguros. Seu instinto de sobrevivência é projetado nos seus filhos. Você vai lutar pela sua vida até o fim. Por eles. Você não viria se soubesse que não poderia salvá-los. Estamos prontos para nos sacrificar por quem conhecemos. O amor não é uma invenção da humanidade, é uma grandeza tangível, é uma força. Quero seguir meu coração.